Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. No assunto de hoje eu quero falar sobre como o consulado reconhece e enxerga parentes diretos. É sobre esse assunto que eu quero conversar no vídeo de hoje. Eu sempre tenho notificado para o pessoal que é inscrito aqui do canal que para você poder entender o que a gente tem para te passar, você tem que ficar nesse vídeo até o final. Assim você vai conseguir entender com maior precisão, tá? Também sempre tenho solicitado para você, inscrito, que deixe um like nesse vídeo. E se porventura você ainda não é inscrito do canal da Coach Vistos, inscreva-se agora mesmo, é totalmente grátis. Ativa aí o sino das notificações, porque todo o conteúdo que a gente subir aqui para o canal, você será notificado. E com certeza isso vai te ajudar bastante. Tá certo, pessoal? Então, assim, a seção consular considera sempre aquela pessoa, no caso, reconhece e enxerga como um parente direto, pessoas que são pais de filhos que estão nos Estados Unidos, são parentes diretos. O contrário disso, filhos de pais que estão nos Estados Unidos, é reconhecido também como parente direto. Aí entra irmão, irmã, esposo, esposa. O esposo e a esposa, eles são reconhecidos como parentes diretos porque os casais, eles antes, quando faziam os casamentos, optavam ali por adicionar o nome do esposo, né? Então, automaticamente o último nome do esposo, quando ia para o nome da esposa, hoje isso é opcional, então eles passaram a considerar isso também como uma pessoa que tem vínculos pessoais diretamente com aquela outra pessoa. Então, assim, realmente quem são parentes próximos é cônjuge, filho e pai. Esses são considerados parentes próximos de quem está no Brasil versus Estados Unidos, tá? Mas uma coisa eu digo para vocês, quando você tem parente direto nos Estados Unidos, a aplicação do visto americano, ela tem que ser feita com uma análise bem criteriosa, porque é necessário que saiba, a pessoa que está aplicando, ela saiba qual é o status dessa pessoa nos Estados Unidos, para que isso não venha a prejudicar a pessoa que está solicitando visto. A grande realidade, pessoal, é que quem tem um parente nos Estados Unidos, quer queira, quer não, aquilo ali pode acender um alerta para quem vai entrevistar. De repente o entrevistador pode entender que você já tem um apoio pessoal nos Estados Unidos. É por isso que quando você informa lá no formulário de 160 que você tem um parente que eles consideram parente direto, essa pessoa, eles podem acender um alerta e ficar mais atento com relação a perguntas e respostas no momento da entrevista. É necessário que o entrevistado, ele realmente esteja com todas as respostas referente àquele parente direto que ela tem nos Estados Unidos, caso venha a ser questionado. Isso às vezes parece ser um bicho de sete cabeças, mas só que não. Tem muitas pessoas que elas informam que tem parente direto nos Estados Unidos e que até está indo para a casa dessa pessoa. E mesmo assim, o visto dela é aprovado. Quer dizer, a gente tem encorajado nossos clientes que têm parente nos Estados Unidos a falar sempre a verdade. Isso independentemente do status que essa pessoa se encontra nos Estados Unidos. Quando eu falo de status, estou falando de status imigratório, tá? Então, é necessário realmente que você saiba quando que essa pessoa ela foi para os Estados Unidos, o que essa pessoa faz nos Estados Unidos, com quem ela foi, há quanto tempo que ela está lá. Então, assim, tem coisas que é necessário que você saiba referente a esse parente direto que está nos Estados Unidos. Ocorre muito às vezes do consulado não entender direito a história e acabar recusando o visto.
Mas ter parente nos Estados Unidos, um parente direto, isso não te condena a uma recusa do visto. O que pode te condenar à recusa do visto, quando eu falo condenar, não é prender não, tá, pessoal? Eu falo no sentido de uma decisão por parte do entrevistador de te negar ou te aprovar. Eu falo condena, mas é a modo grosso, no sentido de falar. Então você ter parente lá, você não está condenado a ter um visto negado, não. O que pode levar a uma recusa realmente e mais uma observação junto ao sistema é você mentir para a seção consular. Aí é problema. A gente tem aqui no canal diversos conteúdos onde a gente aborda sobre parentes nos Estados Unidos. Parentes nos Estados Unidos. Porque a gente sabe do peso e da gravidade que isso tem. Então tem muitos assuntos que eu sempre reforço nos vídeos que eu estou subindo aqui para o canal, nos conteúdos que eu tenho entregue aí para os nossos inscritos, tá? Aí falando de parentes diretos, que é aqueles que o consulado considera como parente direto, que eu já citei aqui, essas pessoas, eles, dependendo do status migratório que essa pessoa está nos Estados Unidos, o consulado pode ali, né, se sensibilizar e te aprovar o visto, uma vez que você esteja falando a verdade. Eu até entendo que tem pessoas que não querem falar a verdade, que colocam o pé na parede. Olha, eu não vou falar que eu tenho um parente direto nos Estados Unidos. E às vezes dá certo, mas a gente não induz a pessoa a mentir ou a omitir qualquer informação, porque a gente sabe que isso pode não dar certo, tá? E aí tem a questão também dos parentes de segundo grau, terceiro grau, né, que aí já vem a questão lá de primo, tio, primo segundo, primo terceiro e por aí vai. Não vou falar também sobre isso agora, mas já teve outros conteúdos que a gente falou a respeito dessa questão de parentes de segundo grau. Conteúdos que a gente fala sobre isso aqui no canal, tá? Então assim, pessoal, ter parente direto nos Estados Unidos não quer dizer que por conta desse fator você vai ter um visto negado não, tá? O que a gente recomenda é que a pessoa ela seja transparente e informe ali no formulário DS dela o nome completo dessa pessoa, tá? O nome completo dessa pessoa, o status imigratório dela é importante, até porque é um dado obrigatório. Quando é pai ou mãe que você clica lá, ele já abre pedindo essa informação. E tem pessoas que estão nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo aqui. Você que está me assistindo, estou só dando um exemplo, tá? Suponhamos que você tem um irmão ou uma irmã nos Estados Unidos. Uma vez que você seleciona isso no formulário, ele vai pedir o nome completo dessa pessoa e vai pedir também o status migratório dela. Você vai selecionar lá, tudo bonitinho, ok? Mas aí, quando você dá sequência, dá segmento no formulário eletrônico DS-160, o formulário vai perguntar mais à frente se você tem outros parentes. E quando você informa que sim, ele não vai abrir mais nenhum campo te solicitando nome e status migratório. O formulário DS, ele vai se adaptando de acordo com as informações que você vai inserindo, que você vai aplicando ali. Então, o formulário eletrônico ele é bem completo com relação à informação. Tá? Então, você pode estar informando isso. Outra dúvida que fica na cabeça das pessoas com relação a parente nos Estados Unidos, parente direto, no caso, os que são reconhecidos como parentes diretos pela seção consular, se você pode estar informando no formulário que você está indo para casa dessa pessoa. Gente, como eu falei para vocês há alguns instantes aqui atrás nesse vídeo, a situação ela tem que ser analisada, tá? Para que estratégias de formas legais possam ser estruturadas dentro do formulário. As informações elas não podem simplesmente ser jogadas lá não, tem que ser pensado, analisado. Se você coloca uma informação aqui atrás do formulário, essa informação que você colocou aqui atrás no formulário, ou seja, lá no início do formulário, vai refletir aqui na frente. Então isso pode acabar de um jeito ou de outro te contradizendo
no momento da entrevista. Então, tudo tem que ser analisado, pensado, com calma. É como cálculos de matemática, não pode ter erro, tá? Então, é necessário realmente que cada caso seja analisado mais a fundo para que não haja erro no momento da entrevista. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. De repente, a pessoa que está solicitando visto americano, ela está indo para casa de um parente que é residente permanente legal, ou ela está indo para casa de um parente que é um cidadão americano, que já é diferente do residente, ou quem sabe ela pode estar indo para casa de uma pessoa que está ilegal ou fora de status, como se chama. Então, eu volto a falar, tudo isso tem que ser colocado na balança. As informações têm que chegar no sistema consular, mas de uma forma que o entrevistador ele possa entender. Tem que estar bem transparente para ele, né? E pior de tudo é quando você faz isso, tudo certinho no formulário, e no momento da entrevista você se embanana e acaba falando até o que não deve. Fala ou entra em contradição devido ao nervosismo, etc, etc. Então é por isso que eu sempre reforço. A gente não está aqui vendendo para vocês assessoria. É o nosso trabalho, sim, é o nosso trabalho. Mas nossa assessoria, ela se vende sozinha. Sabe por quê? Porque a gente é consciente do conhecimento que a gente tem na área, da experiência, de tudo que a gente já conseguiu acumular de conhecimento. Então a gente fala com precisão para você. Zero de dúvida com relação a tudo isso. Então, se você precisar de um suporte com relação ao visto americano, aqui abaixo tem todos os links aí das nossas mídias sociais para você estar entrando em contato comigo, Francisco Coutinho, ou um dos consultores aqui da Coach Vistos. Eu vou ficando por aqui e até um próximo conteúdo. Um abraço.